Meu amigo, tá feia a coisa, viu? A crise é real e oficial. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Falemos de seleção brasileira, Brasil e Argentina, treta, confusão, jejum, recordes negativos e crise. Porque sim, existe uma crise na seleção brasileira, uma crise de gestão, uma crise de identidade, uma crise pós-Copa do Mundo, que ela é muito profunda, que ela não começou agora, mas que há muito tempo eu não via. Né? Nós tivemos momentos tensos pós-eliminações nas Copas de 18 e 22, por exemplo. Porém, todo mundo via que o trabalho era sólido, existia um norte e por aí vai. Pós-Copa do Mundo, isso foi perdido. A seleção brasileira ficou patinando em busca de um caminho e esse caminho não está nem minimamente consolidado. Muito pelo contrário, a gente tem várias incertezas. E a derrota para a Argentina, ela só escancara uma série de dores que eu acho hoje permeiam o torcedor brasileiro. E a relação entre seleção e torcedor está de fato muito ruim. Mas antes de fato mergulhar no vídeo, eu preciso agradecer profundamente a mamãe Pagbet que me levou para ver de perto, em loco, esse histórico Brasil e Argentina, porque, enfim, tudo que envolveu o jogo transformou essa partida num jogo muito, muito único, apesar de não ter sido um grande espetáculo. E aí eu queria lembrar que PagBet é um lugar onde você acertou, tá pago, onde a partir de R$1 você já palpita, a partir de 20 você já saca, lá você é atendido por pessoas e não pelo um chat automático e virtual, e de fato é um lugar rápido, simples e super intuitivo para você dar seus pitacos. O link está na descrição do vídeo, dá uma moral lá, faz teu cadastro e lembre-se, jogue com responsabilidade, porque isso aqui é papo para 18 anos ou mais e é só para se divertir. Ninguém vai ficar rico, vai se aposentar, não tem uma renda extra, segundo emprego, não é nada disso. PagBet é um lugar para você brincar, de palpitar, pura e simplesmente. E deixe lá só que você pode perder, que é rigorosamente a mesma coisa que eu faço. Sobre a seleção brasileira, a crise ela é evidente, ela está instalada. E em 2023, o Brasil faz o seu pior ano em aproveitamento no século, 37% apenas. Perdeu nas eliminatórias em casa pela primeira vez na história. Perdeu 3 jogos seguidos pela primeira vez desde 2001. Tem muita gente vendendo as 3 derrotas seguidas como algo inédito e não é. Né? Desde 2001 que isso não acontece. Inclusive aquelas eliminatórias para a Copa de 2002, elas foram bem, bem ruins. E o Brasil sofreu mais gols, 14, somando 2020, 2021 e 2022. É de fato um ano péssimo para a seleção brasileira. Né? Um ano depois de uma eliminação de Copa em que o Brasil foi favorito, depois de um trabalho com um ciclo todo completinho, né, e um ciclo muito seguro do trabalho do Tite, veio primeiro a incerteza sem treinador, aí depois veio a interinidade do Diniz, projetando uma possibilidade com o Ancelotti. Eu já falei, já bati nessa tecla N vezes, acho um caminho perigoso, desorganizado, um recado muito ruim, enquanto instituição, enquanto grife, enquanto marca, acho que tudo foi muito mal gerido pela CBF. Por mais que eu goste do Diniz e ache que o trabalho autoral do Diniz pudesse dar algum tipo de curiosidade para o torcedor, esperança em ver a seleção brasileira, acho que isso durou um jogo, o jogo contra a Bolívia. De lá para cá, também já falei isso em outros vídeos, o trabalho evoluiu. Especificamente sobre o jogo no Maracanã. É impossível dissociar o jogo do Maracanã da confusão antes do jogo. Né? Poucos minutos antes da bola rolar, muita confusão na arquibancada, onde estava concentrada a maioria dos argentinos, e aí você tem os relatos dos argentinos cravando que a confusão começa entre eles, argentinos, e os stewards do Maracanã, e isso que são aqueles auxiliares, né? E depois a confusão se amplia com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, e aí depois ela de fato se amplia em focos de brigas entre brasileiros e argentinos.
O jogo esteve sob a ameaça de não acontecer, o que seria lamentável. As imagens que correram o mundo, elas são muito ruins, elas mostram uma violência desproporcional, enorme, mas a análise aqui nem é sobre segurança pública, mas o recado é muito ruim. E numa sequência de resultados ruins da seleção, de uma relação de desconfiança hoje com a seleção, todo esse circo antes do jogo só piora a imagem de uma instituição que hoje cativa pouco o seu torcedor. E ao cativar pouco o seu torcedor, ela não consegue unir nem desempenho e nem resultado. E isso somou-se a uma sequência de derrotas contra adversários duros, Colômbia, Uruguai e Argentina, e, na verdade, Uruguai, Colômbia e Argentina. 3 derrotas que, se você projetasse lá com o Tite, elas eram difíceis de você achar que elas poderiam acontecer, né? O time do Tite era muito seguro, tomava poucos gols, gerava poucas situações para os adversários e controlava muitos jogos. O time do Diniz é o contrário. Não tem controle das ações ofensivamente. Tem sido um time desconectado. As conexões que o Diniz tanto preza, elas têm acontecido pouco. As inversões de lado, a concentração de jogadores perto da bola, a gente viu lampejos disso acontecer contra a Argentina e lampejos no trabalho como um todo. Num geral, o DNA do Diniz ele não conseguiu ser implantado. Ele tentou, mas ainda não conseguiu. É normal que não consiga? Acho que é normal, mas imagino, e eu esperava, que já tivesse algumas assinaturas a mais do que tem a essa altura do campeonato. O jogo contra a Argentina, que, repito, foi poluído por toda a confusão de antes do jogo. Por que eu digo que foi poluído? Isso claramente foi para dentro do campo. Os jogadores estavam pilhados. A Argentina queria dar uma resposta para os seus e o Brasil também. Né? Você teve algum quiprocó entre o Messi e o Rodrigo, entre outros jogadores. O jogo começou muito picotado, o jogo começou muito pegado e foram, por exemplo, 13 faltas em 19 minutos. O Brasil fez muito mais faltas do que o habitual. O Brasil, entendeu o que o jogo pedia. O jogo pedia um embate. O jogo pedia não tirar o pé. O jogo não pedia violência, mas o jogo pedia postura firme. E o Brasil teve esta postura. O primeiro tempo do Brasil foi melhor que o da Argentina. O Brasil criou mais, teve mais chance, finalizou mais, jogou melhor. O jogo foi ruim, ponto. Mas o pouco jogo que teve no primeiro tempo, o Brasil foi melhor. E em parte do primeiro tempo também. E em parte do segundo tempo também. Inclusive, teve uma chance muito clara com o Martinelli para fazer 1-0. E acabou pouco tempo depois tomando um gol do Otamendi de 1-0 de cabeça e isso seguiu até o final. O Brasil tomou mais um gol de bola aérea. Mas o Brasil, neste jogo, curiosamente, ele teve talvez a sua melhor postura defensiva sob o comando do Diniz. Ele isolou o Messi do jogo. Ele, por mais que estivesse aparentemente com um incômodo físico, o Messi ele foi taticamente cuspido para fora da zona de ação. O Brasil não deixou a bola chegar no Messi, nem que ele trabalhasse muito no jogo. Julián Álvares também participou pouquíssimo do jogo. O jogo da Argentina se concentrou muito nas ações do seu meio-campo, principalmente ali do Enzo e do Depou. E um jogo muito pelos lados, né, com os laterais que não são dos mais ofensivos. O Brasil deu uma neutralizada da Argentina, que é o melhor time do continente, que é atual campeão do mundo, e tem um trabalho de muito mais longo prazo do que o Brasil. É um time mais treinado do que o Brasil. Natural que fosse favorito para o jogo. Mas o Brasil, para aqueles que achavam que ia tomar amasso, que ia ser 7-1, que ia ser 5-0, que ia ser 4-0, longe disso. O Brasil fez um primeiro tempo melhor, defensiva e ofensivamente. No segundo tempo, acho que o Brasil ofensivamente piorou, passou a agredir menos e acabou tomando um gol na primeira finalização da Argentina, que foi no alvo. O Messi deu um chute no gol e foi um chute bloqueado, ou seja, ele não chegou nem no alvo. E o Brasil defensivamente foi bem, ponto. Ofensivamente, ele voltou a não ter brilho. E aí fica a crítica em cima do Diniz, um cara que preza pelo jogo de conexão, pelo jogo que busca esses espaços e que tem beleza nesse jogo. Não tem nem conexão, nem volume e nem beleza no jogo da seleção e não teve contra a Argentina. Mas teve defensivamente uma boa postura. Acho que o Brasil não merecia perder o jogo. O empate estava ok. Se o Brasil acha um gol ali, também não acho que seria nenhum absurdo. Mas o Brasil teve uma postura de embate, de resistência, até o gol, que eu achei interessante. Depois do gol, claramente o time se assustou. O estádio virou contra, né? Alguns coros começaram de time sem vergonha. Esse coro não foi comprado pelo estádio como um todo, mas o Olé foi. E o Olé durou pouco tempo, mas
imagino que tenha machucado os jogadores da seleção, e o Diniz falou sobre isso na entrevista coletiva. É muito feio. Eu entendo que é um protesto, mas eu entendo que é muito feio no contexto da partida, em que o Brasil naquele momento estava precisando mais de suporte do que de crítica, mas faz parte, não dá para controlar milhares de pessoas. Então o Brasil, ele perde um jogo em que, vejo eu, ele não mereceu perder, e que defensivamente falando foi o melhor até agora da era Diniz, que eu entendo também não tem esse tempo, não tem essa tolerância das pessoas para essa margem de erro. Não era o momento de erro, nem do Diniz, nem da seleção, nem da CBF. Só que os erros vêm se acumulando. E o melhor para a seleção agora é a pausa, né? Voltar a jogar só em março, só em 2024, porque vai dar um respiro. A relação hoje está ruim. Estar próximo do torcedor está ruim. Então precisa gerir essa crise. E não acho que essa crise vai ser gerida agora com a bola rolando. Ela vai ser gerida de um outro jeito, ou com um anúncio do Ancelotti, ou com alguma outra situação. Mas realmente é uma situação grave de resultados ruins, de perspectivas poucas, e de um trabalho que não desenvolveu, um trabalho que já se sabia que seria complexo e que não conversa, em termos de modelo, com o que a CBF quer a partir de julho, que é o Ancelotti, assim, para constar. Mesmo que desse muito certo esse trabalho do Diniz, teria uma ruptura natural. O que poderia ser bom é a lapidação dos jogadores, deles chegarem melhores lá em julho para o Ancelotti partir dali e fazer o que ele quiser. Então aí você vai dar casca para Bruno Guimarães, André, Endrick, o próprio Rodrigo, o Martinelli, Gabriel Magalhães, e por aí vai. Jogadores estão chegando agora ou se solidificando agora na seleção como ou protagonistas, ou peças importantes, ou titulares, ou o que quer que seja. E o Diniz tem tentado dar essa juventude para a seleção. Passar pelo que a seleção passou no Maracanã, do jogo duro, do jogo de embate, do jogo físico, do jogo pegado, eu acho que é importante para várias dessas figuras que estão chegando na seleção. Se o Brasil tivesse ganho nesse contexto, seria melhor ainda, né? Porque o Brasil teria mostrado para muitos, né, a raça, a vontade, a entrega a isso e aquilo, e teria ganho. E se você olhar os comentários no intervalo do jogo, de vários sites, né, inclusive do da TNT, você vai ver nos comentários, a avaliação do primeiro tempo era super positiva, das pessoas olhando para esse Brasil, putz, não está jogando bem, mas pelo menos está mostrando vontade, é isso aí, tá batendo nos argentinos, tá mostrando entrega, tá jogando duro, não tá cedendo, e você via que a avaliação ali era muito boa. Esse jogo isolado, acho que teria uma avaliação. Só que o trabalho do Diniz não é isolado, né? Ele é um trabalho que vem de momentos muito ruins e ele herda um trabalho que foi decepcionante do ponto de vista de resultados, porque não ganhou a Copa, e foram eliminações muito doloridas, e isso vai minando a paciência, a confiança, talvez o gosto do torcedor, que vai acumulando, né? E aí um técnico paga a conta do outro, o próximo paga a conta do anterior, e por aí vai. Então o Diniz, que já tem esse 880, pegou a seleção nesse momento delicado, ainda mais com a Argentina campeã do mundo, né? O que aumenta as cobranças, imagino eu, para a seleção, e não está conseguindo desenvolver nem no resultado, muito menos no desempenho. E eu acho que o pior da avaliação não é nem só o resultado, porque a sequência era de fato dura, né? Com Uruguai, Colômbia e Argentina, mas a forma. A forma ela é empobrecida, a forma ela é ruim de ver. Você não enxerga o Diniz ali. Foram lampejos no jogo, foram lampejos nesses jogos de eliminatórias, e assim, é pouco para uma seleção que, no meu entendimento, tem talento para mais, que tem material humano para mais, que tem bola para mais. Só que não tem a paciência, né, das pessoas. E eu entendo, de novo, o papel do torcedor é esse, ele não está ali para ser compreensível. A gente está aqui para ser compreensível, a direção da CBF está ali para ser compreensível. Mas existe uma crise que precisa ser gerida de fato. Há uma antipatia, há uma falta de paciência, há uma falta de boa vontade, há uma falta de quase tudo que é positivo nessa relação nesse momento. Então, isso só voltará, não tem outra fórmula, com os resultados e com um jogo minimamente agradável. Porque, imagino eu, é zero saudável o Brasil ficar nessa até a Copa do Mundo de 2026. Assim, é um clima insustentável. Por mais que tenha aquela tese que eu acho tosca, de que quanto pior, melhor antes das Copas, né? Que o Brasil, quando está em crise, aí esquece. Eu discordo e acho péssimo. E imagino que nenhum jogador queira ficar nessa crise por mais 4 anos, 3 anos, 2 anos e meio, quanto tempo que seja.
O que precisa é estabilizar. Isso só vai ser estabilizado com resultados. Seja com o Diniz, seja com o Ancelotti, seja com qualquer outro. A escolha da CBF ela foi arriscadíssima, de um nome autoral, de um ótimo nome, mas numa jornada dupla e numa transição que a gente não sabe nem se vai acontecer. E até aqui a gente tem apenas ouvido uma sabonetada do Ancelotti. E o que começa a circular na Espanha é de que o Real Madrid quer, inclusive, renovar com o Ancelotti. Então a gente fica como, para mim, o recado é um plano B. Eu não sei nem se a gente é esse plano B. Então o cenário é bem desagradável para a seleção brasileira. E pouco promissor, o que é ainda mais preocupante.